Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. Agradecemos em especial e acima de tudo pela dádiva da vida, este patrimônio maior que Deus nos concedeu para a nossa administração. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade da vida que Ele nos concedeu para aqui nos encontrarmos no plano físico, mais experiências que estamos vivendo e vivenciando para a nossa trajetória. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente estão conosco, nos auxiliando através das boas intuições para as melhores escolhas para a nossa vida. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez aqui estão conosco neste ambiente virtual para mais um momento de esclarecimentos para todos nós, nesta busca incessante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a libertação, ou seja, nos libertarmos das trevas da ignorância. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Este estudo que estamos realizando de forma cronológica, de forma sistematizada, O Livro dos Espíritos e a coletânea de livros denominada Filosofia Espírita. Então, hoje refletiremos com base na questão de número 36, a última questão da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata sobre os elementos gerais do universo, que está na parte 1ª das causas primeiras. Então, a questão de número 36, ela está dentro do subitem espaço universal. Então, na questão 36, tratando do espaço universal, Kardec questionou os espíritos amigos se existe no universo infinito o vácuo absoluto. Então, Kardec questionou da seguinte maneira: o vácuo ou o vazio absoluto existe em algum espaço do universo ou em alguma parte de espaço universal? Será que em algum ambiente do infinito existe algum espaço, existe algum metro quadrado que realmente seja completamente desocupado ou esteja completamente vazio? Então, este foi o questionamento de Kardec. Existe o vazio absoluto em algum espaço no universo? E ao que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira, de uma forma bem sucinta: não há o vácuo, não há o vazio. O que te parece vazio está ocupado de matéria que te escapa aos sentidos
e aos instrumentos. Então aqui eles nos afirmam que aquele espaço que os nossos sentidos ou os nossos instrumentos para esta busca nós achamos que está vazio, em verdade não está vazio. São os nossos sentidos ou os nossos instrumentos que não têm condições, a capacidade desenvolvida o suficiente para detectar o tipo de matéria que ali se encontra. Porque tudo no universo está preenchido pelo chamado fluido cósmico universal, ou aquele chamado hálito divino. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui os espíritos amigos nos esclarecem, não existe nenhum espaço no universo que esteja completamente vazio, está tudo preenchido. E para complementarmos e ampliarmos um tanto mais estas informações, estas reflexões, nos esclarecermos ainda muito mais, o Espírito Miramês escreveu acerca deste assunto no volume 1 do livro Filosofia Espírita, capítulo 36, o vácuo não existe. Então Miramês, através de João Nunes Maia, nos escreveu fartamente acerca da questão número 36, da seguinte maneira: o nada, a própria palavra o indica, não existe. Então aqui Miramês já começa nos esclarecendo que o nada, conforme a própria palavra já nos indica, o nada não existe. E acrescenta que o que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. Conforme já estudamos, o ar que nós respiramos aqui na terra também é matéria em um estado diferente. Então, naqueles ambientes onde falta o ar que nós conhecemos, que nós respiramos, conforme aqui nos fala Miramês, respiramos aqui na velha terra, aquele espaço que não existe o ar que nós conhecemos, ele está ocupado pelo éter cósmico, ou éter divino, ou hálito divino, ou fluido cósmico universal, porque toda a criação é tomada pelo éter cósmico, que não obedece à química ou à física humana, tampouco à máquina de sucção com que se queiram retirá-lo do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra vontade. Então, as máquinas de sucção que nós conhecemos aqui na Terra não têm a capacidade para isto. Então, aqui, conforme nos chama a atenção, o hálito divino ou éter cósmico está subordinado somente à vontade de Deus, não à vontade humana. E se pudéssemos, diz Miramês, e se pudéssemos, na forma de um questionamento, e se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntaria: o que ficaria depois disso? Aí ele acrescenta: é segredo de Deus, ainda não desvendável, que não iria em nada melhorar os homens se estes pudessem conhecê-lo. Conhecerás gradativamente. Essa é a lei da evolução que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. Então aqui Miramês nos chama a atenção que simplesmente conhecermos estes segredos sem saber o que fazer com estas informações não iria nos tornar pessoas melhores. É por isso que Deus mantém isto em segredo, porque gradativamente nós iremos conhecendo de acordo com a lei da evolução, que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. E aí Miramês acrescenta que
a impetuosidade do ser humano de querer saber o que lhe escapa aos sentidos é comum na faixa evolutiva em que se encontra a humanidade. Então, essa impetuosidade nossa em querer saber além daquilo que temos capacidade de absorver, sem sombra de dúvida, é de acordo com a nossa e está de acordo com a nossa faixa evolutiva aqui na Terra. E precisamos continuar buscando conhecer isto, mas conforme ele nos chama a atenção, não com rebeldia, não com impetuosidade, não com teimosia. E ainda ele diz que as necessidades de conhecimento exato, as necessidades de conhecimento exato daquilo de que se precisa são esquecidas, talvez por conveniência, levando a conhecer a si mesmo, estudar suas próprias reações diante dos acontecimentos, livrar-se da persistência em coisas em que não se deveria insistir e do condicionamento de ideias inferiores. Então aqui Miramês nos chama a atenção que as necessidades de conhecimento exato daquilo de que se precisa são esquecidas, que as coisas que nós precisamos realmente aprender, precisamos realmente buscar constantemente para a nossa melhoria, via de regra são esquecidas, talvez por conveniência, levando a conhecer a si mesmo. Nós precisamos nos conhecer e para isso nós precisamos estudar as nossas próprias reações, nós precisamos nos livrar da persistência em reações diante dos acontecimentos. E ainda ele diz que nós precisamos, sem sombra de dúvida, caminhar, seguir adiante nesta busca por nos conhecermos para a nossa melhoria, para a nossa transformação em criaturas melhores. E aí Miramês acrescenta, na forma de um questionamento, como conhecer as coisas mais profundas se ainda há guerra em quase todo o mundo por simples pedaços de terra, por se sentirem feridos no orgulho ou por outros povos aceitarem ideologias diferentes? Então aqui Miramês nos faz um questionamento longo e profundo, como verdadeiramente nos conhecermos ou conhecermos as coisas mais profundas se ainda há guerra. Se ainda há guerra em quase todo o mundo e principalmente no nosso mundo interior, no mundo exterior ainda existem tantas guerras, inclusive na atualidade, por simples pedaços de terra. Por às vezes nós julgarmos que um pedaço de terra é mais sagrado do que o outro, ou simplesmente por ganância, querendo ampliar as suas fronteiras, os países querendo ampliar as suas fronteiras e invadindo outras nações. Então aqui ele nos fala disto e ainda nos falam que existem guerras por ideologias, por nós não aceitarmos ideologias diferentes, crenças diferentes. Como conhecer as coisas mais profundas se ainda nós não aceitamos estas coisas tão simples? Porque sem sombra de dúvida, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, e não existe aqui na Terra nenhum pedaço de terra, nem 1 metro quadrado, nem 1 palmo de terra que seja mais sagrado do que o outro. E ainda ele diz mais um outro questionamento: por que procurar a liberdade sentindo a obrigação política de tolher a dos outros, usando força e a opressão? Como e por que procurar a liberdade? Será que realmente nós estamos procurando a liberdade
ou querendo implantar a liberdade, implantar a paz, sentindo obrigação política e tolhendo a liberdade de outras criaturas, usando inclusive da força e da opressão? Será que realmente isto significa levar a liberdade para alguém ou implantar a liberdade em algum lugar? Sem sombra de dúvida que não é desta forma, não é tolhendo a liberdade dos outros, não é oprimindo os outros que iremos nos libertar das faixas da ignorância, bem como levar a liberdade para alguém. E aí Miramês nos fala o seguinte, nos fala sobre o futuro. E aqui o que Miramês está falando, que iremos repetir, não estamos fazendo propaganda política. Não é de forma alguma o nosso objetivo. Não fazemos isto. Não usamos estas informações para nenhuma propaganda política ou partidária. Então aqui Miramês nos informa que a política do futuro será aquela política de tratar todas as pessoas de forma igual. Será aquela política de considerar e em considerar todos e todas as criaturas como irmãs, filhas do mesmo Pai. Então é que por isso que ele diz que a política do futuro será o socialismo cristão. Então a política do futuro será o socialismo cristão, esse socialismo naquele sentido de não ter nenhuma separação de classe social, porque hoje o que nós temos na Terra são as separações de classes sociais, classes se julgando melhores do que as outras, classes oprimindo as outras que eles julgam ser inferiores à classe que ele se encontra. Então, o socialismo que Miramês nos fala, o socialismo cristão, é aquele socialismo, também não é o socialismo que se fala e que se prega nos dias de hoje, mas é aquele socialismo em considerar todas as pessoas iguais, todas as classes iguais, sem nenhuma separação, sem nenhuma distinção, sem nenhuma casta. Então aqui ele nos fala que a política do futuro será esse socialismo cristão e não o atraso, não aquele atraso ou carrancismo engendrado no orgulho, macomunado com o egoísmo. Então, orgulho, egoísmo, sem sombra de dúvida, são estes entraves para a nossa marcha na condição de criaturas humanas ou a caminho da humanização. Então, sem sombra de dúvida, um dia aqui na Terra nós nos consideraremos como verdadeiros irmãos, conforme Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. E sem sombra de dúvida que amar uns aos outros como irmãos é vivermos em uma sociedade igualmente ou com igualdade, sem nenhuma diferença ou distinção de raça, de cor, de credo, de classe social, de ideologia e tantas outras coisas. E aí Miramês acrescenta que o Cristo nos trouxe a melhor reforma, com uma Constituição universal em um punhado de palavras simples, na profundidade do amor. Então aqui Miramês nos fala que para esta política do futuro, Jesus, o nosso guia e modelo para toda a humanidade terrena, nos trouxe a melhor reforma com uma Constituição universal, uma Constituição universal que é o seu Evangelho de amor. Então aqui ele fala dessa Constituição universal naquela condição mais simples e mais profunda do amor, que é o seu Evangelho. E o Evangelho é o elo que poderá unir e que unirá todos os povos para que surja um só pastor e um só rebanho. Então Jesus nos trouxe
nos trouxe este documento como sendo a melhor reforma, que é o seu evangelho de amor, que servirá e que poderá unir todos os povos, para que surja um só rebanho e um só pastor, ou seja, uma única classe social, a classe social dos filhos de Deus, que são todos irmãos uns dos outros. Então aqui Miramês nos fala desta forma e segue dizendo da seguinte maneira: sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. Já que aqui ele está falando sobre o vácuo não existe, em relação àquele questionamento de Kardec, se existe algum espaço no universo que seja completamente vazio, que não tenha nada. Então aqui Miramês nos fala que o único ambiente, que o único lugar, e só existe um lugar onde realmente possa existir o vácuo, é onde não exista o amor. Então aqui ele nos fala que sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo, é onde não existe o amor, é onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. Então aqui Miramês nos fala simbolicamente que apenas neste lugar, neste ambiente onde não exista o amor, onde falta a caridade, onde falta a justiça e onde falta o perdão, este ambiente, este lugar realmente está completamente vazio. Então é preciso que preenchamos este espaço com estas energias positivas, a energia emanada pelo amor verdadeiro, a energia positiva emanada pela caridade, pela justiça e pelo perdão. E ainda ele acrescenta que a humanidade permanece em desgaste em todo o mundo por faltar-lhe o desprendimento. Então a humanidade ela permanece em desgaste aqui no planeta Terra e em todo o mundo, em todo o orbe terrestre, em todo o espaço onde exista estas criaturas humanas estão em desgaste por faltar-lhe o desprendimento. E aí ele acrescenta, após este faltar o desprendimento, que o egoísmo empana nos corações os sentimentos de fraternidade e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. Então, o egoísmo nos prejudica tanto em nossa caminhada, nos prejudica em relação a ter esperança, nos prejudica em relação a sentir a luz do futuro promissor que todos nós temos pela frente nesta nossa caminhada infinita. O que parece vazio, acrescenta Miramês, que o que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidas. Então aqui Miramês nos fala que aquele espaço que nós, ou que a nossa ciência, ou que os homens de ciência julgam estar vazio, ele está completamente ocupado por este éter cósmico que é capaz de gravar todos os sons, imagens e bem como através da emissão dos nossos pensamentos, das nossas energias. Então é por isso que ele nos fala aqui, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta, gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante, diz Miramês, que além de tudo, o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter cósmico. Então, o que é mais interessante
é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter cósmico universal. Na consciência, diz Miramês, que na nossa consciência profunda estão registrados todos os atos da alma de todas as suas vidas e ainda mais de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali em perfeita harmonia a presença do Criador. Então aqui Miramês nos traz informações belíssimas acerca dos nossos arquivos, que na nossa consciência profunda estão registrados todos os atos da nossa alma, todos os nossos atos de todas as nossas vidas, todas as vidas que já vivemos aqui no corpo físico, todos os atos, todas as nossas atitudes estão registradas neste chamado HD invisível, que tem capacidade ilimitada. Registrou tudo, todo o nosso patrimônio está lá guardado. E aí ele diz que este é, sobretudo, um segredo sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido maior e dar início à nossa própria educação espiritual. Então aqui Miramês nos fala que é preciso pensar, estudar, orar e que precisamos nos esforçar para darmos início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos outorgou a fazer, porque Deus já fez a sua parte e nos outorgou ou passou para nós, deixou para nós aquilo que precisamos fazer, que é a nossa educação espiritual. E aí Miramês acrescenta, para encerrar estas reflexões com tantas informações acerca de nós, acerca do universo, acerca do espaço sem fim, que aqui ele nos faz um convite. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações, a disciplina da sua mente e aumentar a cota de fraternidade nos sentimentos, cotas essas que não se podem comprar nos supermercados, não são produzidas por máquinas, mesmo as mais sofisticadas, nem são doadas por outras criaturas. Então aqui Miramês nos convida a aumentarmos a nossa cota de amor, a disciplina da nossa mente, a fraternidade nos nossos sentimentos, que neste caso, amor, disciplina da mente, fraternidade nos sentimentos, não conseguimos comprar nas prateleiras dos supermercados, nem tampouco conseguiremos produzir amor, disciplina da mente, fraternidade através de máquinas, mesmo as máquinas mais sofisticadas, porque esse tesouro, amor, disciplina da mente, fraternidade, esse tesouro de luz é despertado, ou seja, esse tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio, da claridade de cada dia. Então, esse tesouro que ele fala de amor, de disciplina da mente, de fraternidade, sem sombra de dúvida, é através da luz do despertar de cada criatura, através do entendimento, por meio do esforço próprio. E aí ele encerra dizendo: se continuarmos no vazio da indiferença, no que tange estas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida, até que decidamos despertar para ela pela própria vontade,
na vontade de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção para este vácuo da indiferença. Se continuarmos neste vácuo da indiferença, seremos considerados mortos diante da vida. Assim como Jesus, naquele convite que ele fez a um jovem para segui-lo, e que o jovem pediu a Jesus que deixasse ele, em primeiro lugar, enterrar o seu pai que havia acabado de desencarnar, e Jesus fala a ele: deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Então Jesus estava falando a ele sobre isto: deixai aqueles que se encontram no vazio da indiferença e vá pregar os ensinamentos às criaturas, porque você já tem um conhecimento, você já não está mais neste vácuo da indiferença. Então deixai aos mortos, os mortos para a verdadeira vida, enterrar o morto do corpo físico. Então foi isso que Jesus também falou àquele jovem. E reflitamos, meus irmãos, acerca destas informações e não permaneçamos neste vazio da indiferença, que possamos verdadeiramente ser considerados vivos, vivos perante a verdadeira vida e não mortos perante essa verdadeira vida. Até breve, meus irmãos e irmãs, que a paz do Cristo esteja sempre conosco e sigamos adiante nesta busca incessante por conhecermos a verdade e sairmos do vazio da indiferença. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus.